Se por um lado a gente acaba tendo essa, como eu chamei, essa atração, que não é necessariamente uma atração romântica, mas uma atração natural e instintiva por pessoas que compartilham dos mesmos valores, que demonstram na prática, nas suas escolhas, falas e comportamentos, se bem que escolhas e falas também são comportamentos, mas vocês entenderam, né? Mas que mostram na prática que tem esses mesmos valores, né? A gente acaba tendo quase que essa atração magnética por essas pessoas, se aproxima, quem sabe faz amizades, ou quem sabe até algo mais, né? É, por outro lado, quando a gente percebe que algumas pessoas estão tendo atitudes que vão contra os nossos valores, contra a nossa leitura do certo e do errado, os nossos princípios e etc., nós acabamos sentindo essa repulsa. E é muito importante a gente, de novo, identificar esse tipo de coisa e pensar assim: a gente tem direito de sentir essas coisas, tá? Então, uma das primeiras situações em que a gente pode acabar tendo todos esses sentimentos entrando numa questão mais disfuncional quando se trata do comportamento do outro é quando a gente não identifica ou quem sabe pior ainda, não consegue validar, mesmo identificando esse nosso julgamento, essa nossa repulsa, esse nosso desgosto, indignação pelo comportamento do outro. Quem sabe a gente acabou criando na nossa cabeça uma ideia de que a gente tem que aceitar determinadas coisas, mas, gente, tá tudo bem. As pessoas têm direito de serem diferentes, tá? Porém, a gente não pode cair naquele extremo de ir para a ideia de que a gente simplesmente tem que aceitar tudo. E por aceitar, não estou querendo falar, dizer assim que em toda situação que vai contra os nossos princípios, a gente tem que meter o dedo na cara da pessoa e falar que ela está errada, porque não é isso. É uma questão de que a pessoa tem direito às preferências e digamos assim, aos valores dela. Claro, gente, eu estou partindo de um princípio de razoabilidade aqui também. Não estou falando que a gente precisa permitir que tudo ocorra, né? Como, por exemplo, agressões a outras pessoas, algo assim. Não, eu estou aqui assumindo um princípio de razoabilidade, tá? Por favor, não leiam coisas onde eu não estou falando essas coisas. Mas considerando esse princípio de razoabilidade, tá? Desde que, por exemplo, a gente não agrida os direitos de outras pessoas, a pessoa tem direito aos direitos dela, perdão, aos valores dela, né? Então, entender isso, tá tudo bem, mas isso não quer dizer que nós somos obrigados a conviver com essas pessoas. A gente pode fazer o bom e velho, como a gente chama em inglês, agree to disagree, né? Vamos concordar em discordar, só que cada um do seu lado. Então, é muito importante não apenas a gente identificar que a gente se sente mal com as atitudes de outras pessoas, mas também digamos assim, se é uma pessoa muito próxima e tudo mais, comentar sobre isso, né? A gente pode comunicar isso, mas assim, às vezes não vale a pena, não faz sentido com a situação falar isso. Então o que a gente pode simplesmente fazer é vamos nos preservar. Se a gente está sentindo uma repulsa natural pelas atitudes daquela pessoa, e a gente percebe que aquela pessoa tem muito esse padrão comportamental, se a gente ficar tentando ficar muito perto daquela pessoa, ser amigo ou ser até algo mais, isso não vai dar certo. Isso vai, da mesma maneira que a gente estava falando do ambiente que fica forçando, vamos dizer, a gente a ter determinados comportamentos que têm a ver com os nossos valores, a gente ficar forçando a barra de ficar se relacionando com aquela pessoa que está causando essa repulsa, vai gerando um desgaste cumulativo que vai fazer a gente acabar desembocando possivelmente até num transtorno mental, em alguns casos extremos, mas mesmo que não chegue lá, vai gerar muito sofrimento. Muito sofrimento que, convenhamos, não é funcional, não é desnecessário, não está contribuindo com a tua vida, ok? Então a gente ir para esse lado de querer forçar a barra é tentar ficar forçando dois ímãs que estão ali com uma polaridade que está causando repulsa. Vocês já devem ter feito essa brincadeira
né? Pega, sei lá, duas magnetitas, pega dois imãzinhos e tenta colocar na mesma polaridade, elas não se atraem, né? Você tem que ficar forçando e é cansativo você ficar forçando para eles encostarem. Então, cara, às vezes a melhor coisa a fazer é para de forçar e deixa esses ímãs irem cada um para o seu lado. Então, isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer e é uma das funcionalidades naturais aí desse julgamento. Julgar é completamente humano. Julgar não é uma coisa que a gente escolhe fazer. Julgar é automático. Julgar é uma atitude de sobrevivência que a nossa espécie tem, um raciocínio que a gente faz, né, que vai falar, cara, isso é bom ou é ruim, isso faz bem para mim, não faz bem para mim. Então, julgamentos a gente faz de várias maneiras diferentes. Eu posso julgar esse copo e falar, cara, esse copo está vazio. Eu estou fazendo um julgamento aqui. Né? Esse copo vazio quer dizer que não é uma boa ideia eu tentar ficar tomando, emitir o comportamento de ficar tomando ele porque ele está vazio. E é muito mais interessante eu emitir o comportamento de vou encher esse copo, ok? Veja, a gente cria planos a partir do nosso julgamento, a gente traça ideias, a gente acaba escolhendo coisas que fazem toda a diferença na nossa vida. Quem sabe muito mais do que encher ou não um copo, né? Vamos dizer que esse copo estivesse cheio de veneno. Eu julgar que ele tem veneno dentro ou água de coco dentro vai fazer diferença entre a vida e a morte. Mas é um exemplo bem bobinho, né? Mas a mesma coisa é sobre o julgamento dos outros. A gente faz julgamentos morais, vamos dizer assim, julgamentos de valor sobre as ações dos outros o tempo inteiro. A gente precisa disso, porque é automático. Você não vai conseguir controlar isso. Você tem valores, valores que foram construídos ao longo da tua história única de vida. E o outro pode ter direito aos valores dele, a gente pode respeitar isso, desde que não agrida os direitos dos outros, né? Porém, vamos dizer assim, se você simplesmente quiser aceitar artificialmente, isso não vai dar certo. Você pode, de novo, você tem todo o direito de aceitar os valores, aceitar não, respeitar os valores dos outros, os comportamentos dos outros a uma certa distância, ok? Então isso é muito importante, porque você precisa escolher as pessoas que estão do seu lado, filtrar as pessoas do seu lado para elas serem mais compatíveis o possível com você. E de vez em quando um pouquinho de diferença tá tudo bem, porque, de novo, ninguém é uma cópia exata do outro. Todo mundo vai ter alguns valores diferentes. Porém, alguns desses valores precisam ser suficientemente iguais para que a coisa funcione entre as pessoas. Então, até mesmo casais e tudo mais. Só que o problema é que essa questão pode acabar indo para um outro lado também. Se aqui eu fui para um extremo de a gente acabar sendo compreensivo e empático demais, a gente pode acabar indo para o outro extremo com as pessoas, que é acabar sendo muito pouco empático. Aí tem até uma distorção cognitiva que fala muito sobre isso, que é a rotulação. Né? A rotulação é a ideia de você não apenas julgar as atitudes do outro com valor, mas resumir a outra pessoa, o outro ser humano, às suas atitudes. Ok? E o valor que a gente está atribuindo para aquela atitude, para aquela escolha, para aquela fala dele, a gente resumir aquele ser humano aquilo. E isso é muito complicado. Às vezes a gente pode estar num extremo que, ao invés de a gente ficar flexibilizando demais a questão dos valores, a gente pode ser rígido demais. Isso, quem sabe, conosco, né, o que gera um outro tipo de distorção cognitiva, que são afirmações do tipo tenho que ou deveria, né? Que é quando a gente não consegue flexibilizar ao mínimo os nossos valores e a gente fica tão autocentrado nos nossos próprios valores que a gente falha em ver essa ideia que eu estava falando agora há pouco, que é que os seres humanos às vezes têm valores diferentes. E que eles têm esse direito a pensar diferentes e ter essa pluralidade, essa riqueza de pensamentos que faz essa tapeçaria, essa coxa de retalhos que na prática é a nossa sociedade, que tem algumas tendências mais médias de pensamento, mas que na prática, ela não é homogênea, ela não é idêntica,
né? Ela é formada por indivíduos que são naturalmente diferentes, e isso forma uma sociedade, permite que uma sociedade cresça, se desenvolva, senão ela vai estagnar. E uma sociedade estagnada morre, ela não vai para frente, né? Isso em todos os sentidos possíveis da palavra, tá? Então, quando a gente está muito autocentrado nos nossos próprios valores e não consegue entender que os outros também têm valores diferentes, não consegue aceitar ou respeitar um mínimo de diferenças com o outro, isso pode ser muito complicado. Isso pode ser uma característica da pessoa, isso pode ser, inclusive, quem sabe até algo relacionado a um transtorno mental. Transtorno de personalidade narcisista tem muito disso, inclusive, tá? Às vezes pode aparecer um pouquinho de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, né, que é o TPOC. Então, assim, temos alguns transtornos em que a gente percebe uma certa dificuldade da pessoa de fato, às vezes é uma dificuldade até neurológica, como a gente tem começado a perceber no transtorno de personalidade narcisista, de fato conseguir aceitar valores diferentes dos seus. Então, assim, isso pode se tornar muito complicado, porque a gente acaba... outro. Transtorno de personalidade limítrofe, ou como a gente também chama, borderline, né? Quando é bem comum que a pessoa, quando ela vê muito o outro como alguém muito incrível e tudo mais, só que daí alguma coisa acontece e a pessoa começa a odiar a outra pessoa ali. Então é bem comum que nesse momento ela veja o outro como um sub-humano, vamos dizer assim, ou alguma coisa do gênero, e tudo que ela faz está errado e tudo mais, ela fica presa dentro desse looping de simplesmente ter só nojo, desgosto, indignação pelo outro, né? E isso é muito complicado também, porque quando a gente entra nessa vibe de só ficar sentindo isso, né? Porque a gente está nesse extremo de eu só vejo os meus valores e não aceito os valores dos outros, a gente pode cair em certos extremismos, fanatismos, inclusive a gente pode acabar agredindo muito mais os direitos dos outros fazendo isso. É muito mais fácil de manipular a gente, inclusive, ok? Se a gente não tem um pouco mais de uma reflexão sobre esses valores. E, em última instância, a gente vai acabar sendo muito limitado nas relações que a gente acaba estabelecendo com as outras pessoas. Se o risco do outro lado ali, como eu falei, do outro extremo era ficar tendo muita relação com gente que faz mal para nós e que sempre vai fazer mal para nós e a gente não vai conseguir mudar isso, por outro lado, se a gente acaba tendo muito esse foco autocentrado nos nossos valores e não aceita os valores dos outros, e todo mundo que já tem um comportamento que vai contra os nossos valores, a gente já tira para Cristo, já olha assim de cima para baixo a pessoa, assim, olha de cima, vamos dizer assim, como se nós estivéssemos em um pedestal, algo assim. Cara, isso vai ser muito limitante, porque aí a gente não vai se relacionar com quase ninguém, fora aqueles poucos e seletos indivíduos que conseguem compartilhar muito bem desses nossos valores, né? Então, por isso que eu falei, às vezes a gente acaba vivendo dentro de algumas bolhas mais extremas em relação a esses valores, tá? Um fanatismo político, um fanatismo religioso, qualquer coisa nesse sentido. E isso é extremamente delicado. E como eu falei, a nossa sociedade é essa tapeçaria que muitas vezes de pequenos conflitos, de pequenas diferenças, vai melhorando e vai progredindo e vai se amadurecendo. E nós, enquanto seres humanos, temos muito a aprender com algumas diferenças. Então, aprender um pouco mais com essas diferenças, muitas vezes, pode ser enriquecedor e pode aumentar muito a nossa capacidade de melhorar enquanto seres humanos. Fazer um movimento dialético, vamos dizer assim, de uma tese, uma antítese, né, uma antitese e uma síntese. A gente cresce muito nessa síntese. Então, se a gente vai muito para o outro extremo dessa rigidez, a coisa é muito complicada. Então, para a gente tentar evitar de cair nisso, a gente precisa estar o máximo possível refletindo sobre essa questão de valores, tentando entender que os outros, de fato, né, se não está agredindo os direitos dos outros,
a pessoa vai ter direito a ter valores diferentes dos seus. E isso enriquece o mundo, e isso pode enriquecer inclusive as nossas vidas. Não estou falando que a gente tem que aceitar tudo, de novo, olha o que eu falei agora há pouco. A gente pode aceitar que a gente vai não ter os mesmos valores, mas tá tudo bem, cada um pode ir pro seu canto. Não precisa ser uma coisa assim de eu tenho que destruir o outro, ou eu tenho que convencer o outro de que o outro está errado em todos os sentidos. Não, não precisa ser isso, mas ao mesmo tempo não precisa dizer que a gente tem que amar aquela coisa que a gente não se sente confortável. Também não precisa ir para outro extremo. O melhor é um equilíbrio entre esses dois polos, né? De compreender e tudo mais essas diferenças, crescer a partir dessas diferenças, mas se a diferença é muito grande com relação a algumas coisas, poxa, vamos também nos afastar, deixar o outro vivenciar lá o seu valor no seu canto.